perante a Deus. Vamos, irmão. Sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, cai a colar, e de novo levanta e continua a cantar. E de novo levanta e continua a cantar. Leonardo, você pode fazer a prece, por favor? Claro. Vamos fechar nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso mestre e amigo, e sempre contando com a amizade, com o amor dos nossos companheiros espirituais que tanto zelam por nós. Que o Cristo, na sua infinita sabedoria e amor, possa nos abençoar esta noite e abençoar a tantas outras pessoas que estão reunidas no mesmo momento ou em outros momentos se reunirão para orar, para bendizer, para estudar e para falar das boas novas. Que outras pessoas que caminham pela terra, sejam encarnados ou desencarnados, que possam receber tamanha emanação de energia e de afetividade nossa, dos nossos mentores e amigos, e que tomados por muito amor e que por muito interesse e por muita harmonia possamos iniciar os nossos estudos para compreender um pouco mais e tentar colocar em ação as palavras do Mestre e as instruções dos Espíritos. Temos em paz e iniciemos os estudos em paz. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Assim seja. Hoje é a pergunta 330, né, criança? Quem pode comer das reuniões de sociedade, reunião geral? Pergunta 330. Quem pode ler, por favor? Vou ler, Lúcia. Tá bom. 330. É capítulo 29, né? Reuniões das Sociedades Espíritas. O objetivo de uma reunião séria deve consistir em afastar os espíritos mentirosos. Incorreria em erro se se repusesse ao abrigo deles pelos seus fins e pela qualidade de seus médiuns. Não bastará enquanto não se achar em condições favoráveis. A fim de que o bem compreenda o que se passa em tais circunstâncias, rogamos ao leitor que se reporte ao que dissemos acima, no número 231, sobre a influência do meio. Imagine-se que cada indivíduo está cercado de certo número de alcoólicos invisíveis, que se lhe identificam com o caráter, com os gostos e com os pendores. Assim sendo, todo aquele que entra numa reunião traz consigo espíritos que lhe são simpáticos. Conforme o número e a natureza deles, podem esses alcoólicos exercer sobre a Assembleia e sobre as comunicações influências boa ou má. Perfeita seria a reunião em que todos os assistentes possuídos de igual amor ao bem consigo só trouxesse bons espíritos. Em falta da perfeição, a melhor será aquele em que o bem suplante o mal. Muito lógica é esta proposição, para que precisemos insistir. É a influência do médium, né? Naqueles irmãos que ele acarreta para a reunião, né? Quando a reunião não é uma reunião séria, né? Não é uma reunião cuidadosamente preparada pelos médiuns, né?
desde cedo, desde sempre. E então ele leva consigo a influência dos espíritos, que eles são simpáticos. E dependendo dessa condição desses espíritos, vai influenciar com certeza nos trabalhos da reunião. E então é preferível que, na falta da perfeição de todos, é preferível que prevaleça mais o bem do que o mal. Então já vai ser uma reunião de bom proveito, se o bem estiver prevalecendo. E são essas as condições para que uma reunião mediúnica, séria, tenha sucesso e alcance o objetivo dos trabalhadores, dos espíritos, da perfeição que ela é programada, né? Que ela é programada antes do começo, ela é programada pela espiritualidade superior, e ela só vai atingir os objetivos se os médios estiverem nessa circunstância. E, inclusive, existe situações em que, quando a espiritualidade superior percebe que determinados médios não estão em condições de trabalho, mas que, às vezes, por ignorância, por não saber que não está, por achar que está tudo bem, né? Vai ao trabalho, a espiritualidade superior se incumbe de deixar aquele médio, de uma certa forma, a receber, ao invés de doar e de trabalhar, ele vai receber naquele dia a ajuda necessária para que ele possa se preparar, ou para o final da reunião, ou para o término da reunião, ou até para a próxima reunião, vai prevalecer a situação do médium. Então, é bom que todos nós, médios, todos os trabalhadores, se preparem com antecedência para um trabalho sério na Casa Espírita, para que levemos ao trabalho irmãos necessitados, irmãos trabalhadores, irmãos que vão ser ajudados, que vão ajudar, que seja um trabalho sério. O resumo é esse aí. Ô, Valquíria, eles até, muitas vezes, para o médium não atrapalhar, eles isolam. Então, isola e é isso mesmo, né? Isola daquele trabalho, porque não tem condição, porque ele vai a passividade vai atrapalhar os outros, né? Vai atrapalhar o trabalho, né? Então, é preferível que ele fique quietinho lá, recebendo as vibrações de amor, para que ele possa também, né, de outra forma, em outra oportunidade, ele, então, se preparar melhor, né? Então, alguém quer colocar mais alguma coisa? Livro que mostrou bem isso, que até lembrei enquanto estavam comentando. Ô, Leonardo, seu microfone está tão baixo. Abaixo? Calma aí, eu acho que é um probleminha no microfone. Aumenta um pouquinho, isso. Calma aí. Escutando? Tá. Pode falar. Enquanto vocês estavam comentando, eu lembrei dele. Eu acho que é o Missionários da Luz, de André Luiz, que comenta isso, uma reunião mediúnica, em que eles mostram, né, como é feita a seriedade, como é feito o trabalho, como é a seriedade dos espíritos que chegam antes para preparar toda a reunião. Até os médiuns saem, né, com aquela sensação de nós fizemos um ótimo trabalho e tudo, eles não percebem que todos ali foram ajudados, poucos estavam em condições de fazer alguma coisa assim, colaborar efetivamente com o trabalho que seria realizado, e conta, se eu não me engano, tem um médium que ele não chega em condições, né, ele chega um pouco alcoolizado e ele é isolado para a reunião poder acontecer, para o trabalho poder acontecer. Eu me lembrei disso, vocês falaram, eu me lembrei logo do livro. E mostra, né? Eu me lembro também que eu li em André Luiz, também não me lembro em qual livro, também uma reunião, às vezes, vários médios, às vezes só tem um ou dois que está em condições de preparar antecipadamente, né, em condições de trabalho, né, atendendo aos requisitos da espiritualidade, um trabalho sério. Então, às vezes são muitos médios, mas poucos estão em disponibilidade, preparados para o trabalho. Né? Acontece isso também, né?
tem que haver muita harmonização entre os médiuns, né? Ali para poder ter um trabalho sério e eles terem como é que é, ter êxito no trabalho. É preciso que todos estejam em harmonia, todos estejam bem preparados para aquele trabalho, que é um trabalho de responsabilidade, que nós vamos lidar com mentes doentes. Nós somos doentes também, mas nós vamos estar com espíritos que estão realmente em estado de muito debilitados, muito revoltados, muito tudo. Então, os médios têm que estar ali de um coração aberto, mente aberta e muito amor para receber os nossos irmãos, com harmonia, com amor. Todo aquele que entra em reunião traz consigo espíritos que eles são simpáticos. Então, dependendo da sua vibração, você vai levar com você o tipo de espírito que simpatiza com você. A gente leva e ainda tem os que já estão lá preparados para esse trabalho, né? Daquela assistência da noite. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Se alguém não vai colocar, Leonardo, você pode ler, por favor, 331? Posso sim. O livro que eu tenho aqui é um pouco antigo, acho que vai estar diferente. Mas tá, vamos lá. 331. Mas a gente entende. Uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são a resultante de seus membros que formam como que um feixe. Ora, este feixe tanto mais força terá, quanto mais homogêneo for. Se se houver compreendido bem o que foi dito, número 282, pergunta 5, sobre a maneira por que os espíritos são avisados do nosso chamado, facilmente se compreenderá o poder da associação dos pensamentos dos assistentes. Desde que o espírito é, de certo modo, atingido pelo pensamento, como nós somos pela voz, 20 pessoas unindo-se com a mesma intenção terão necessariamente mais força que uma só. Mas, a fim de que todos esses pensamentos concorram para o mesmo fim, preciso é que vibrem em uníssono, que se confundam, por assim dizer, em um só, o que não pode dar-se sem a concentração. Por outro lado, o espírito, em chegando a um meio que lhe seja completamente simpático, aí se sentirá mais à vontade, sabendo que só encontrará amigos e irá mais facilmente e mais disposto a responder. Quem quer que haja acompanhado com alguma atenção as manifestações espíritas inteligentes, forçosamente se há convencido desta verdade. Se os pensamentos forem divergentes, resultará daí um choque de ideias desagradável ao espírito e, por conseguinte, prejudicial à comunicação. O mesmo acontece com um homem que tenha de falar perante uma assembleia, que se sente que todos os pensamentos lhe são simpáticos e benévolos, a impressão que recebe reage sobre as suas próprias ideias e lhes dá mais vivacidade. A unanimidade desse concurso exerce sobre ele uma espécie de ação magnética e lhe decuplica os recursos, ao passo que a indiferença ou a hostilidade o perturbam e paralisam. E assim que os aplausos eletrizam os atores. Ora, os espíritos muito mais impressionáveis do que os humanos, muito mais fortemente do que estes, sofrem, sem dúvida, a influência do meio. Toda reunião espírita deve, pois, tender para a maior homogeneidade possível. Está entendido que falamos das em que se deseja chegar a resultados sérios e verdadeiramente úteis. Se o que se quer é apenas obter comunicações,
sejam estas quais forem, sem nenhuma atenção à qualidade dos que as deem, evidentemente desnecessárias se tornam todas essas precauções. Mas, então, ninguém tem que se queixar da qualidade do produto. Bem, está bem explicado. Dona Valquíria, Dona Maria também já falaram, né? Da questão da vibração do pensamento, da homogeneidade, da intenção é igual, né? Todos ali vibrarem pelo bem e com o desejo de colaborar e de servir, né? Acho que ali tem que estar todo mundo, é igual aquele campeonato de canoagem, tem que estar todo mundo remando com a finalidade. Na mesma sintonia, né? Exatamente, na mesma sintonia. Ajuda muito. E aqui a fala que eles dizem, né? Quando os espíritos vêm, eles deram um exemplo de amigos. Quando você chega num local e tem pessoas que ali você já identifica que são amigas, que estão ali com uma receptividade maior. Nós sentimos, né? Quando nós chegamos num local e o local praticamente as pessoas não falam nada, mas só com o olhar as pessoas já acolhem isso. Eu senti isso quando eu cheguei no Divino a primeira vez. Não sei vocês, mas eu senti acolhida, a vibração, as pessoas já te acolhem, entendeu? Então, isso é bom. Se é bom para nós, encarnados, que já conseguimos sentir isso, imagina para os desencarnados que os sentimentos, as sensações são muito maiores. Já sabem que estão sendo bem acolhidos ali. Isso faz total diferença. Importa o sentimento material, há muitos artistas, como está falando aqui. Para os espíritos, é o pensamento, né? É a vibração, é isso que dá para eles a segurança. Não sei se você percebe, Léo, até quando você vai fazer uma palestra, ou que a gente não é palestrante, né? Vai dar nossa participação num trabalho qualquer, numa ajuda, a gente sente segurança porque a gente percebe que a casa está realmente com essa vibração, que as pessoas estão realmente dedicadas àquele tempo que a gente está ali, né? Que nos amam, gostam da gente, é como se fosse uma família. Então, você se sente à vontade, mesmo você não sendo aquele palestrante, mas você se sente à vontade de colocar um pouco que você já conseguiu entender e compreender através de leituras e de pessoas que você escuta, né? De tudo mais. Você se sente à vontade, porque você sente ali aquele amor, aquela vibração, aquele acolhimento, né? Tanto é que quando você vai em uma outra casa que você não conhece, talvez exija a mesma coisa, mas você não tem conhecimento disso, você ainda não está ciente disso aí, você fica inseguro, porque você não está harmonizado com o trabalho, com aquele ambiente. Então, muitas vezes, você não faz o trabalho em outra casa, não é porque você tem má vontade, é porque justamente é necessário um tempo de harmonia com a casa, com os trabalhadores, com os frequentadores, com tudo mais, para você se sentir à vontade e realmente sentir espontaneidade naquilo que você vai colocar, porque você percebe que existe esse acolhimento dos irmãos encarnados e dos desencarnados também, porque os desencarnados eles são a consequência dos encarnados que estão lá, né? Os encarnados vão com esse pensamento assim bacana, todos que eles levam, todos que estão ali, todos que chegam também com essa... Quando entram, sente essa vibração de amor, de acolhimento também, e nos deixa à vontade. Não sei se acontece com você, comigo acontece. Acontece, igual nas reuniões abertas. Acontece com todo mundo, Valquíria. Em qualquer localidade você chega, você sente a vibração. Se você é lindo ou não, você tem a facilidade de sentir o outro. O que o outro está. A gente não lê a mente, mas sente a vibração. Né? A gente sente o acolhimento, a gente sente se está sendo bem-vindo ou não. Fica muito à vontade, com certeza.
Por isso que eu sempre falo, toda vez que um verdade. irmão vai fazer uma palestra, vai fazer um estudo, uma coisa, principalmente quando eu estou fazendo prece, ou mesmo no meu pensamento, mesmo que não seja eu peço que todos nós possamos vibrar com aquele irmão, né? Entrar em sintonia para o trabalho sair bacana, para ele conseguir se expressar, ele conseguir mostrar o que ele conseguiu estudar, o que ele conseguiu aprender, mostrar para nós, porque nós estamos todos vibrando com ele para que isso aconteça. E isso acontece nas reuniões também. Verdade. Né? A gente ajuda com o nosso pensamento. Às vezes até dá um incentivo a mais a ele para ele expor as suas ideias, né? A gente com o pensamento é uma força extraordinária. Se a gente usasse mais o pensamento, a gente trabalharia ia realizar muito mais coisa aqui na Terra. É verdade. Infelizmente, ainda nós usamos o mínimo de pensamento. Nosso pensamento ainda devaneia um pouco, às vezes, tem nós estamos muito ligados à matéria ainda. Nós já estamos materializados. Mas nós vamos trabalhando isso até a gente conseguir. Nós vamos conseguindo. Tudo a gente tem que trabalhar, especialmente em nós mesmos, nas nossas dificuldades, né? No nosso pensamento, nossos sentimentos, enfim. Isso é que é importante. Quem pode ler a trabalho constante. Quem pode ler a 332? Então tá bom. Sendo o recolhimento e a comunhão dos pensamentos condições essenciais de toda reunião séria, compreende-se facilmente que o número excessivo dos assistentes constitui uma das causas mais contrárias à homogeneidade. Não há, é certo, nenhum limite absoluto para esse número, e bem se concebe que 100 pessoas suficientemente concentradas e atentas estarão em melhores condições do que 10 pessoas distraídas e barulhentas. Mas também é evidente que, quanto maior o número, tanto mais difícil será o preenchimento dessas condições. Aliás, é fato comprovado pela experiência que os círculos íntimos de poucas pessoas são sempre mais favoráveis às belas comunicações pelos motivos que acabamos de expor. Ô, Elvio, lê a 333, aí depois você comenta as duas, por favor. Sim. Existe ainda outro ponto não menos importante, o da regularidade das reuniões. Em todas elas, sempre estão presentes espíritos a quem poderíamos chamar frequentadores habituais, que não devem ser confundidos com os que se encontram em toda parte e em tudo se intrometem. Estamos nos referindo aos espíritos protetores, ou aos que são interrogados com mais frequência. Não se pense que esses espíritos nada mais tenham a fazer, senão ouvir o que lhes queiramos dizer ou perguntar. Eles têm suas ocupações e, além disso, podem achar-se em condições desfavoráveis para serem evocados. Quando as reuniões se realizam em dias e horas certos, eles se preparam antecipadamente e é raro faltarem. Alguns chegam a levar a pontualidade ao excesso, ofendem-se com o atraso de um quarto de hora e, se eles mesmos marcarem o horário da reunião, será inútil chamá-los antes desse momento. Acrescentemos, todavia, que, embora os espíritos prefiram a regularidade, os de ordem verdadeiramente superior não se mostram tão meticulosos a esse ponto. A exigência de pontualidade rigorosa é sinal de inferioridade, como tudo que seja pueril. É claro que eles podem comparecer mesmo fora das horas consagradas à reunião, apresentando-se de boa vontade, se o fim que se tenha em vista for útil. Nada, porém, é mais prejudicial às boas comunicações do que chamar à torta e à direito para satisfazer a uma fantasia e, principalmente, sem motivo sério,
como não estão sujeitos aos nossos caprichos, é possível que não atendam ao nosso chamado, situação em que se aproveitam outros espíritos para lhes tomar o lugar e os nomes. Bom, entendi aqui da 333, né, que é a questão mesmo da soma, né, de força, de intensidade do pensamento. Se 3 pessoas estiverem reunidas numa intensidade, realmente, em uma vibração bem intensa, serão elas bem mais eficazes no sentido de promover uma boa comunicação do que 10 pessoas em que 4 estão desatentas, uma também não está ali, tá, mas não está, porque acabam meio que atrapalham, né, o processo, a intensidade da vibração e, portanto, o processo de comunicação. Ou seja, quanto mais, melhor, desde que esse mais seja realmente verdadeiro, seja realmente uma vibração no nível verdadeiro. E, rapidamente, a 333, a questão da regularidade, né? Aliás, é uma coisa que parece que veio a calhar bastante para mim no dia de hoje. Peço desculpa, mas é que é uma questão também muito importante. Primeiro, porque realmente a própria disciplina dos encarnados mesmo, dos médios encarnados. Nesse momento que a gente está fazendo as reuniões que não é presencial, apesar da presencial ser essencial e da presencial ela ser realmente a necessária, pelo menos a virtual, no sentido desse encontro, ela nos ajuda a manter uma certa regularidade. Volto a dizer, meia culpa, não todo mundo, para mim, eu peço desculpa, não tenho tido a regularidade com a qual me comprometi lá atrás, e deixo aqui minhas desculpas. Mas, por outro lado, também tem a questão dos espíritos no mundo espiritual. Os mais evoluídos realmente não vão ser tão exigentes, porque a intensidade da necessidade naturalmente os traz aquele momento. Mas isso não é garantia também, e a tendência de uma falta de regularidade também pode ter como consequência uma falta de uma concentração mais genuína, porque a gente que está encarnado depende muito dessa disciplina para encontrar o equilíbrio certo na hora certa. Não deixa é um estudo, né? Como todo estudo, se a gente tem um espaço de tempo regular que a gente vai fazendo aquele estudo específico, seja uma língua, seja o estudo de uma ciência, a tendência é que cada vez que a gente vai fazendo, vai fortalecendo a intensidade, a profundidade, a capacidade da gente assimilar e levar aquilo a cabo. Eu acredito que a mesma coisa é o que essa questão acredito dizer, que é isso, ou seja, é importante a regularidade, apesar dos espíritos evoluídos não serem, então, digamos, cri-cri, quanto os espíritos menos evoluídos nesse sentido. A todos, né? Com licença, acompanhando o gancho aí do Helder, sobre os 332, vou juntar os dois, né? As reuniões, daqui mais para frente, a gente vai vendo, eles vão colocando um modo como devem ser as reuniões, né? Aqui, quando eles falam em assembleia. As reuniões, quando começaram lá, antigamente, depois nós vamos ver como eles eram rígidos para aceitar as pessoas nessas assembleias. Então, essa rigidez é justamente a exigência de que seja um pensamento nisso. Porque você vai à casa espírita, né? Vamos à casa espírita por vários motivos diferentes. Então, essas assembleias, se você estiver numa casa, e ali as reuniões aconteciam, eram psicografias. Eles se reuniam e tinham os assistentes. Então, para aquela assistência, uma assistência em grande número, com pensamentos distorcidos, complicavam o recebimento das mensagens. Como fala, tudo que é sério, como você falou, até na vida cotidiana, o que é sério atrai o que é sério. O pensamento frívolo vai atender aquilo que é frívolo. Então, essa assistência, ela se manteve no nosso centro, mesmo até as reuniões assistidas por todo mundo.
as pessoas podiam assistir às reuniões de desobsessão. Elas eram abertas. Os médiuns ficavam à mesa, a assistência ficava lotada, cheia. Mas o que aconteceu? Um certo dia, isso não vou conseguir lembrar, na década de 80, assistência muito cheia. Primeiro nós tínhamos um estudo, nós fazíamos um estudo, eu não me lembro se era um estudo do livro dos Espíritos ou do livro dos Médiuns, nós fazíamos esse estudo. Então, nesse estudo, houve uma pergunta um tanto quanto polêmica, mas é uma pergunta do próprio livro, não foi nem nada de fora, não. A resposta das pessoas foi polêmica. Algumas pessoas começaram a falar de outras religiões, de outras práticas, e aquilo a gente viu que não ia acabar bem. A reunião aconteceria posteriormente. Então, a casa estava, eram os bancos, pareciam aqueles bancos de igreja. Não ficava, gente, vazio, porque as pessoas tinham um interesse em ver o fenômeno. É por isso que a gente fala, se tiver o fenômeno aberto às pessoas, os curiosos vão. Não é curiosidade má, não. É a pessoa que quer uma carta de um parente, quer ouvir se consegue, fala de alguém que já deixou. Não é curiosidade má, mas acaba atrapalhando, prejudicando. Vamos resolver para não entrar no outro horário. Enfim, a gente viu que o assunto não estava muito dentro, não estava bom. Dona Maria estava, Dona Nise, a reunião, a mesa era grandona. Chamaram-se os médios, foram chamados para a mesa e a reunião começou. E a luz apagava, fazíamos a prece e começava. Mas, por conta do assunto que foi tocado durante o estudo, há uma horda de espíritos bastante complicado se sentiu no direito de entrar. Eles entraram. Quem tinha um pouco mais de controle, porque era um médium que já trabalhava há muito tempo, conseguiu se segurar, mas muitas pessoas na assistência começaram a dar facilidade, foi uma coisa complicadíssima. Não sei se Dona Maria lembra disso. Foi uma coisa complicadíssima, gente. As pessoas caíam pelo chão, recebendo espíritos de toda ordem. Os mesmos espíritos que elas zombaram na fala, elas começaram a receber. Receberam espíritos de toda ordem. Foi necessário, o mentor chegou e pediu que nós fizéssemos uma roda em volta deles, das pessoas, de todas as assistências, em oração, para que aqueles espíritos fossem afastados das pessoas e começaram a ser recebidos na mesa. Acabando o trabalho, o mentor deu uma fala, e ele disse que aquilo era para que nós prestássemos atenção ao estudo. O estudo era um estudo sério e que nós jamais deveríamos usar o nome de outra religião, as práticas de outra religião, falando como se estivéssemos denegrindo, como se a religião que nós estávamos fosse superior à outra. Isso não acontecia. Cada um, não era, obviamente, essa fala, porque eu nem lembro quem foi que recebeu esse mentor, mas a palavra dele foi mais ou menos essa. E a partir desse dia, ficou proibida a assistência na casa. Porque o comportamento nosso e entrar numa discussão, por isso que eles estão falando, a gente tem que tomar muito cuidado quando está dentro da casa espírita. Como foi falado, a gente leva já o nosso time, né? Todos nós temos o nosso time. Ele pode ser bom, ruim, mais ou menos, perigoso. Cada um de nós já leva. Se junta com os irmãozinhos que têm que ser atendidos lá, os que são retirados da rua. Então, se nós não tivermos o respeito, a ordem, né? Nós não tivermos muito firme no objetivo, só no objetivo da caridade, é o que aconteceu. Então, foi uma lição para todos nós aprendemos. Eu não lembro se o Valquíria estava já nessa época
centro. Foi uma lição bem difícil. A Dona Maria falou que não. Foi uma lição bem difícil e que a gente aprendeu de uma forma. Eles deixaram acontecer, óbvio, que eles pararam tudo na hora que tinha que ser parado. Porque é óbvio que eles estavam ali presentes, os espíritos protetores da reunião. Mas eles falaram para a gente a nossa culpa, qual foi. Então, aí para frente, reunião sem assistência, que nós prestássemos muita atenção até nas nossas conversas durante o momento que estávamos lá. Dona Maria. Em Cláudia, os médios não gostavam de estudar. Sim. Fazíamos as reuniões mediúnicas e médio recebia espírito, jogava cadeira. Infelizmente, aquele dia eu não estava na cabeceira, porque se tivesse, tinha ganhado uma cadeirada na cabeça. Porque o médium, ele que tem que controlar, né? Ele tem que controlar, ele tem que dar ao espírito o controle para poder. Dessa época já não tinha mais assistência, não. Era só os médios realmente. E a maioria dos médios eram homens, entendeu? Então, houve esse dia que esse espírito pegou essa cadeira e lascou essa cadeira no ar lá, nem sei como foi, mas por quê? Porque o médium não gosta de estudar, não gostava, não se estudava, não gostava de estudar, não se estudava. Quando começou a estudar, começou a educação mediúnica. Os médicos começaram a se educar, vai ajudando os espíritos a se educar, porque o médium educado vai passando as suas vibrações para os espíritos. Então, eu presenciei muita coisa naquela casa que foi por falta de estudo. Depois passamos a estudar, as reuniões passaram a ser totalmente diferentes. Acabou aquelas agressividades que os médios deixava que o espírito fizesse o que quisesse, entendeu? E não é assim, né? A gente tem que estudar para a gente saber como lidar com essa parte espiritual, com esse trabalho mediúnico, que é muito importante. Então, depende do médium estudar, saber, educar, né? Para poder ajudar nas reuniões. Estar sempre ativo, estudando, com bons pensamentos, com boas ações, para que a gente possa realmente ajudar alguém. Como é que você pode ajudar alguém se você põe a sua agressividade para fora? Não é? Você tem que ser equilibrado. Disciplina, disciplina, disciplina. Médios disciplinados, né? Educados, né? Para poder fazer um trabalho sério, um trabalho bem feito e ajudar realmente o espírito que está precisando, não é? Você tem que agir diferente para você ajudar. Como é que você vai ajudar uma pessoa se você está pior do que ele? Não é isso? Vamos em frente em sua companhia. Ô, gente, falta 20 para as 9 já. Vamos ler o outro, né, Lúcia? Cláudia, você pode ler, por favor? Não tenha medo, não há o que temer. É o 20. Nós vamos entrar defesas contra o mal. Descemos as escadarias e, em frente dos muros altos, de observar a extensão das defesas sobre o edifício. Aquela construção grandiosa era muito mais importante que a de qualquer castelo antigo, transformado em fortaleza. Novamente, no exterior, podia detalhar a visão panorâmica com mais exatidão. Reconhecia agora que entráramos num baluarte avançado, identificando a imponência da construção majestosa. Apresentavam-se as linhas gerais primitivas. Impressionavam-me, sobretudo, as fortificações.
Via a torre de mensagem, consagrada, por certo, ao serviço de resistência. O baluarte agudo, elevando-se e deixavam transbordar a água corrente. A cor de vigia, esbelta e alterosa. Observei o caminho da ronda, a cisterna, as cepeiras e, em seguida, as paliças e as barbacanas, refletindo na complexidade de todo aquele aparelhamento defensivo. E as armas? Identificava-lhes a presença na maquinaria instalada ao longo dos dias, copiando os pequenos canhões conhecidos na terra. Entretanto, com emoção, no cume da torre de vigia, a enorme bandeira de paz, muito alta, tremulando ao vento como um largo penacho de neve. O administrador percebeu a estranheza que se apossara de Vicente e de mim. Já sei a impressão que a nossa defesa lhes causa, disse Alfredo, detendo-se para explicar. Fixando-nos com um olhar muito lúcido, continuou. Naturalmente, não imaginavam necessárias tantas fortificações. Conforme veio, nossa bandeira é de concórdia e harmonia. No entanto, é imprescindível considerar que estamos em serviço e que precisamos defender em qualquer circunstância. Enquanto não imperar a lei universal do amor, é indispensável ter severo reinado da justiça. Nosso posto está colocado aqui igualmente como a ovelha em meio de lobos, e embora não nos caiba efetuar o extermínio das feras, necessitamos defender a obra do bem contra os assaltos internos. As organizações dos nossos irmãos consagrados ao mal são vastíssimas. Não admitam a hipótese de serem todos eles ignorantes ou inconscientes. A maioria se constitui de perversos e criminosos. São entidades verdadeiramente diabólicas. Não tenham disso qualquer Deus. Deus meu, exclamou Vicente admirado. Mas por que se organizam deliberadamente para o mal? Não sabem, porventura, que todos os patrimônios universais pertencem à majestade divina? Não reconhecem o soberano poder? Ah, meu irmão, falou Alfredo empolgado. Fiz as mesmas perguntas quando cheguei pela primeira vez. As respostas que tive foram incisivas e concludentes. Poderíamos, Vicente, formular na crosta as mesmas interrogações. Os criminosos que fazem as vítimas da guerra, os exploradores da economia popular, os avarentos, misérrimos e sedentos do injustificado predomínio e os vaidosos, cheios de dificuldade, sabem tão bem quanto os nossos adversários daqui que tudo pertence a Deus. Que o homem é simples usufrutuário dos divinos bens. Não ignoram que os antepassados foram chamados à verdade e a contas pela morte, e que eles seguirão os mesmos caminhos. Entretanto, atormentam-se na crosta como verdadeiros loucos, amontoando possibilidades para a ruína e abusando das oportunidades mais santas. Aqui se verifica a mesma coisa. Querem dominar antes de se dominar, exigem antes de dar e entram em perene conflito com o espírito divino da lei. Estabelecido o duelo entre a fantasia deles e a verdade do Pai, existem as contendas do Senhor e transformam-se esses desventurados em verdadeiros gênios da sombra, até que um dia se decidam a novos ventos. Intrigado com as profundas observações, mas como explicar as bases de semelhante na Terra, compreendemos certos enganos, mas aqui, o generoso interlocutor não me deixou terminar e prosseguir. Na crosta, nossos irmãos menos felizes lutam pela dominação econômica, pelas paixões desordenadas, pela hegemonia de falsos princípios. Nessas zonas imediatas à mente terrestre, temos tudo isso em identidade de condições.
Entre as entidades perversas e ignorantes, há cooperativas para o mal, sistemas econômicos de natureza feudalista, baixa exploração de certas forças da natureza, vaidades tirânicas, difusão de mentiras, escravização dos que se enfraquecem pela invigilância, doloroso cativeiro dos espíritos falidos em previdência, paixões talvez mais desordenadas que as da terra, inquietações sentimentais, terríveis desequilíbrios da mente, angustiosos desvios do sentimento. Em todo lugar, meu amigo, as quedas espirituais perante o Senhor são sempre as mesmas, embora variem de intensidade e coloração. Mas e as armas? Acaso são utilizadas? Como não, disse Alfredo, pressuroso. Não temos balas de aço, mas temos projéteis elétricos. Naturalmente, a ninguém atacaremos. Nossa tarefa é de socorro e não de extermínio. No entanto, aduzi sob forte impressão. Qual o efeito desses projéteis? Assustam terrivelmente, respondeu ele sorrindo. Sobretudo, demonstram as possibilidades de uma defesa que ultrapassa a ofensa. Mas apenas assustam, tornei a incomodar. Alfredo sorriu, mas significativamente acrescentou. Poderiam causar a impressão de morte. Que diz? Exclamei com insofregável espanto. O administrador meditou alguns instantes e, ponderando talvez a gravidade dos esclarecimentos, observou. Meu amigo, se já não estamos na carne, podemos desencarnar também os nossos pensamentos. As criaturas que se agarram aqui às impressões físicas estão sempre criando densidade para os seus veículos de manifestação. Da mesma forma, os espíritos dedicados à região superior estão sempre purificando e elevando esses mesmos veículos. Nossos projéteis, portanto, expulsam os inimigos do bem através de vibrações do medo. Iriam causar a ilusão da morte, atuando sobre o corpo denso dos nossos semelhantes menos adiantados no caminho da vida. A morte física na Terra não é igualmente pura intenção? Ninguém desaparece. O fenômeno é apenas de invisibilidade ou, por vezes, de ausência. Quanto à responsabilidade dos que matam, isso é outra coisa. E, além desta observação, que é da alçada da justiça divina, temos a considerar igualmente que, nesta esfera, o corpo denso modificado pode ressurgir todos os dias pela matéria mental destinada à produção dele. Enquanto que para obter o corpo físico, almas há que trabalham por vezes durante séculos. Vicente e eu caláramos estes fatos. Alfredo sorriu serenamente e perguntou bem-humorado. Vocês conhecem a lenda hindu da serpente do santo? Ante a nossa expressão negativa, o administrador continuou. Quanto às tradições populares da Índia, existia uma serpente venenosa em certo campo. Ninguém se aventurava a passar por lá, receando-lhe o assalto. Mas um santo homem a serviço de Deus buscou a região, mas confiado no Senhor que ensinou. A serpente o atacou desrespeitosa. Ele dominou-a, porém com um olhar sereno, e falou: minha irmã, é da lei que não façamos mal a ninguém. E para recolher se envergonhar. Indicou o sábio o seu caminho, e a serpente modificou-se completamente. Procurou os lugares habitados pelo homem como desejosa de reparar os antigos crimes. Mostrando-se igualmente pacífico. Então, começaram a abusar dele. Quando lhe identificaram uma submissão absoluta, homens e mulheres e crianças davam-lhe pedradas. A infeliz recolheu-se à porta, desalentada. Medrosa, desanimada. Eis, porém, que o santo voltou pelo mesmo caminho que deliberou visitá-lo. Espantou-se observando tamanha ruína. A serpente compôs então a história amargurada. Desejava ser boa, ágil e carinhosa, mas as criaturas perseguiam-na e apedrejavam. O sábio pensou e respondeu após ouvi-lo. Mas, minha irmã, houve engano de tua
Aconselhei-te a não morderes de ninguém, a não praticares o assassínio e a perseguição, mas não te disse que evitasse de assustar os maus. Não ataques as criaturas de Deus, nossas irmãs, no mesmo caminho da vida, mas defende a tua cooperação na obra do Senhor. Não mordas nem firas, mas é preciso manter o perverso à distância, mostrando-lhe os teus dentes e evitando Aniceto sorriu de maneira expressiva. O administrador fez longa pausa e concluiu. Ele a fábula dispensa o comentário. Bacana. É muito interessante, né? Que a gente observa a proteção, né? Mas aí é o que ele fala. Tem que lembrar que eles estão exatamente no meio do caminho desse duplo milhão. E, como falou a fábula, ninguém nos manda praticar o mal. Nós não queremos atacar com aquilo que temos, né? Mas, se o mal vem nos atacar, a gente tem que se defender. É o caso ali. No caso, então, do castelo, ele está num lugar muito estratégico. Imagina a quantidade de espíritos que não querem tomar aquele castelo para que possam fazer as coisas que eles fazem. Então, eles vão se defender. E, além do mais, para não permitir, como eles abrigam muitos espíritos recém-desencarnados e desencarnados muito necessitados, se esses espíritos entram nesse lugar, eles que, vamos usar uma palavra que contaminam o ambiente com o pensamento do mal, né? Então, essa é a proteção, evitar que o pensamento do mal se entranhe ali para não atrapalhar aqueles que já estão em condições de serem ajudados. A gente já viu isso em outras obras de André Luiz também, que até se espanta, né? Agora já não espanto mais, porque ali, mas é o que fala, não pratiqueis o mal, mas enquanto você puder evitar que ele entre na sua casa, a gente evitar, né? É igual aquela questão que tem no Livro dos Espíritos. Outra coisa também fala para odiar o inimigo, né? Amar o inimigo. Você não vai odiar o inimigo, mas você não precisa estar colado com ele, já que vocês têm vibrações diferentes. Não desejar mal para ele, mas não amar as coisas ruins que ele faz. Não é isso que se manda, né? A gente não deve amar o mal que ele pratica. É claro. Sim, tentar amar e praticar a nossa cota de bem, a nossa defesa. Alguém mais quer comentar? Leonardo, você que gosta muito de André Luiz. Não, a explicação de Cláudia foi muito boa. Quando eu li esse livro, eu sempre quis estudar com mais pessoas. Então, eu fico aqui com vocês lendo e vendo, falo assim, meu Deus, eu finalmente estou estudando esse livro com mais gente, porque eu gostei muito dele. Esse livro, para mim, ele, assim, da forma, né, como é escrito, tem as obras também que me esclarecem muito, mas esse livro foi... Os Mensageiros foi um divisor de águas para mim, assim, porque as lições que ele passa, né, porque vai de identificação pessoal, mas as lições que ele passa me chamaram muito mais, assim, a questão para a doutrina, para a importância dos pensamentos e das ações e de tudo, até nessa questão, quando eu li a primeira vez, como o Cláudio falou, eu me assustei. Eu falei, nossa, mas eles estão agindo com tanta violência contra os espíritos. Mas aí eu lembrei que lá no primeiro livro, em Nosso Lar, tem um capítulo, o nome do capítulo é O Vampiro, que tem a mulher que não pode ser recebida ainda na colônia, devido aos problemas que ela carrega e tal. Ela ainda não está preparada. Eu falei, peraí, eu posso estar me equivocando aqui, igual eu estava me equivocando lá. Vamos continuar a leitura. Aí, quando eu continuei a leitura, eu falei, então é isso. Quando eu vi a parábola, a história, eu entendi.
porque muitas vezes a gente confunde também o não ser mal, não podemos ser, mas nós confundimos às vezes com o cristianismo em si, com uma passividade diante do mal, olhar o mal e fazer cara de paisagem. Não. Assim como não podemos ser mal, não devemos permitir também que ele se propague, né? Mas tudo isso é sabe sempre no Evangelho, sempre. É por isso a importância do estudo, porque para tudo você tem que saber como vai fazer, como vai falar, como vai se portar. Isso, o Evangelho e a doutrina ensinam muito bem. Exemplos nós temos vários, né? Encarnados e desencarnados. E você lembrou desse capítulo ali, e assim, o espírito, quanto mais ele vai subindo, a visão dele melhora. Ele tem a visão que o espírito, mas o André Luiz, no caso, como no caso da mulher. O André Luiz é uma pessoa que estava lá no portão pedindo para entrar, e se fosse ele sozinho, ele ia deixar ela entrar, só pelo que ela pensava assim. Eu deixaria. Eu lembro. Eu lembro que, meu Deus, coitada. Falei, nossa, coitada da mulher, deixa ela entrar. Mas aí ele falou, agora ajuste a sua visão. Eles tinham um motivo, eles não são maus. É o que eu falei da história da contaminação. Eles usam esse termo nesse capítulo, nesse livro, nessa parte aí, justamente por causa disso. Ela, o que ela carregava em volta dela, os crimes que ela havia cometido, ela ia simplesmente perder todos aqueles que já tinham se melhorado um pouco. Então, esse é o cuidado. A gente não sabe. A gente não tem essa capacidade de ver. Então, não é uma fé cega, mas a gente vai obedecer porque está vendo, não, aquele espírito, realmente o espírito superior, que é o nosso bem. É a parte, faça-se a tua vontade. Às vezes a gente acha que os nossos olhos ainda estão cegos, uma coisa, uma pessoa, uma ocasião, uma circunstância, não vão fazer mal nenhum para nós. A gente enxerga assim, isso não vai fazer mal, não. Essa pessoa ali vai fazer mal. Mas, às vezes, é um só o suficiente para contaminar. Você joga numa tanque de água limpa, joga uma gota só, uma coisa impura, e a água deixou de ser limpa. Então, foi-se a perder aquela água trabalhada ali para limpeza. Então, assim que a gente deve ser. Ter a caridade no coração, mas ter reserva também, né? Essa reserva aí, porque o mal é ardiloso, é inteligente, como falou no começo. Eles não são espíritos que são altamente treinados, com uma inteligência para agirem em todas essas coisas que foram citadas ali. Eles têm preparo, têm organização, tudo. São pacientes. Pois é. Só que a gente cai porque quer também, né? Sim, verdade. É verdade. Alguém mais vai falar? Faltam 3 minutos das 9 horas. Então, gente, vamos agradecer, pedir por todos que estão passando por momentos difíceis, por todos nós, por toda a humanidade. Valquíria, você pode fazer a prece, por favor? Posso sim, Lúcia. Graças a Deus, chegamos ao término da nossa reunião, do trabalho dessa noite. Agradecido ao Pai por tudo que aqui aprendemos, por todo o conhecimento que trocamos, pelas vibrações de amor que sentimos uns pelos outros. E, acima de tudo, Pai, contamos com o seu amor, com a sua misericórdia, com a sua humildade que nos concede tanto aprendizado, tanto ensinamento para o nosso dia a dia. Agradecemos e pedimos pelos nossos irmãos que aqui não puderam comparecer, encarnados e desencarnados. Nossos irmãos que estão doentes, os parentes, os amigos dessas pessoas, desses irmãos queridos que estão em sofrimento, e que eles sejam acolhidos, Pai, na espiritualidade superior, na espiritualidade amiga, e que possam encontrar uma coragem, uma força necessária
para enfrentar as situações que irão surgir agora na sua nova vida, que é a vida espiritual desses irmãos. Que eles estejam preparados, que eles sejam assistidos, que eles sejam bem acolhidos. Iluminai, Senhor, os nossos dias, iluminai nosso fim de semana, o nosso sono, que seja de refazimento para o nosso espírito. E mais uma vez te agradecemos, Pai, por tudo que aprendemos na noite de hoje, por todo o nosso trabalho, por toda a nossa reunião, por toda a alegria que tivemos no nosso trabalho, na reunião junto com todos os amigos, que possamos levar para a nossa semana esse humor, essa amizade, essa boa vontade de ser feliz e de viver pautado na doutrina, estudando o Evangelho de Jesus, para que possamos continuar com esse conhecimento, trazer a nossa alegria e a paz aos nossos corações e de todos os irmãos que nos cercam. Que assim seja, graças a Deus.